Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula grátis do curso Manutenção de Celular. Eu estou aqui na assistência do professor Luiz e hoje nós vamos fazer uma aula totalmente grátis para vocês sobre iPhone, reparo em placa de iPhone. Uma aula muito importante, então preste atenção, assista todo o conteúdo passo a passo sem pular o vídeo. Como vocês sabem, a assistência técnica do professor Luiz, Isatec, tem anos de experiência, com quase 10 mil aparelhos celulares consertados, e nós estamos a todo vapor agora com iPhone, que é um mercado muito lucrativo. É isso aí, professor Luiz, vamos lá. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Pessoal, é o seguinte, estou com esse iPhone aqui, é um iPhone 7. Esse defeito que eu vou apresentar para vocês é um defeito bem comum nesses iPhones, principalmente no iPhone 7. Qual que é esse problema? Ele carrega somente desligado, ó. Ele está com 100% de carga, tá? Mas eu coloco o cabo aqui, ó. E aqui vocês veem que está tudo zerado, ó. Ele está dizendo, mas não aparece o raio dizendo que está carregando. E aqui no USB Meter, né, no USB Tester, também não aparece nenhuma tensão de saída, né? Então, a diferença com o aparelho que tá bom seria essa aqui, ó. Então aqui tá carregando, aparece o raio aqui, ó, dizendo que tá carregando. E aqui tem um consumo de 1.300 miliampere, tá? Então é 1 ampere, 1.3 ampere, tá bom? Tá carregando normal, aparece o raio. Nesse caso aqui, ele só carrega desligado. Ele reconhece que foi conectado, porém não aparece o raio e nem dá nenhum consumo aqui no USB Meter. Primeira coisa que nós vamos fazer nesse aparelho, antes de mais nada, é testar o dock de carga, tá? Mesmo sabendo que esse defeito é muito provável, quase 99,9% de chance de ser o CI de carga. Mas como é mais fácil trocar primeiro o dock de carga, então vamos abrir ele e testar primeiramente o dock de carga. Antes de mais nada, eu queria dar uma dica para vocês que no nosso curso de manutenção de celular, versão 3.0, ela é focada bastante em iPhone. Vocês vejam aqui a quantidade de iPhones que eu tenho, que entrou na loja essa semana para a gente fazer conserto. Tem de todos os tipos, desde o 5S até o 6S, 7. Deixa eu contar aqui, Luiz. Temos aqui o 7 que apareceu agora. Pode contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Esse aqui também? 10, 11. 10. 11. Tem mais um aqui perdido, ó. 12 aparelhos. Essa semana entrou bastante iPhone, então a gente tem que estar focado. Eu tenho uma bancada aqui que só eu mexo só com iPhone. O meu outro técnico mexe com Android e tal, mas na parte de iPhone só eu que mexo. Voltando aqui, então, nada de consumo, vamos abrir o aparelho e vamos fazer esses testes. Primeiramente trocar o dock de carga, fazer o teste e ver se resolveu. Se não resolveu, nós vamos partir para o CI de carga, beleza? Já veio de uma outra assistência, já está faltando um parafuso, tinha apenas um. Parte de abrir o aparelho é simples também, você vê que eu coloquei uma ventosa aqui e dei apenas um toquinho aqui com a espátula. Restante sempre espátula de plástico, né? Como esse aparelho tem que tomar cuidado, o flex dele é nesse lado aqui, ó. Então a gente tem que tomar cuidado porque essa tampa ela abre assim e não assim como os outros, tá? Então ela sempre abre assim. Tomar cuidado, que se você forçar aqui, ela vai acabar quebrando o flex. Então ela abre assim, tá? Diferentemente dos outros modelos anteriores que abrem assim, né? Então essa abre assim. Fica a dica aí, o cuidado para... iPhone 7 também mudou alguns modelos de chave que eles usam. Então aqui a gente... É uma chave... eu conheço como Tri-Wing, né? Que elas são 3 pontos. Então tem esses parafusos aqui nessa blindagem e aqui nessa blindagem. São parafusos que usam essa chave tripla aqui, Tri-Wing. Colocar aqui porque esses parafusos são meio difíceis
de achar depois. Primeira coisa que nós vamos fazer é desconectar a bateria, como sempre. Desconectou. Tirou a blindagem, desconectamos a bateria. É esse flex aqui, tá? Então aqui nós temos o flex da bateria, do dock de carga e os dois do touch e do display. Vamos desconectar esses dois também. E esse do dock de carga também vamos ter que desconectar porque nós vamos conectar um outro dock de carga. Ficou só o da câmera frontal e do alto-falante auricular. Esse aqui já é chave Phillips comum. Então aqui mais um flex nós vamos desconectar e aí assim a gente libera a tela. Liberamos a tela, deixa ela aqui de lado porque nós não vamos precisar dela agora. De cara nós vamos precisar de um dock de carga novo. Bom, temos aqui um dock de carga novo. Vamos colocar e ver se ele carrega ligado. Se carregar ligado, perfeito. Não vamos precisar ter todo aquele trabalho para trocar CI de carga. Conectar somente o display e o touch. Conectar a bateria. Só tirar isso aqui pra gente. Então aqui nós temos tudo conectado aqui. Dock de carga novo, bateria e o touch display. Vamos conectar agora o nosso USB meter, né? Só segurar aqui para Então ele ligou o aparelho e aí já caiu a corrente aqui, ó, já caiu, já zerou. Por quê? Porque ele usou a tensão que tinha somente para ligar o aparelho. Depois que o aparelho ligou, ele parou de carregar. Então isso só nos prova e comprova de que realmente o problema é no CI de carga. Eu vou desligar o aparelho e deixar o aparelho desligado, vocês vão ver que o consumo aqui vai aumentar. Por quê? Porque ele só carrega desligado. Então vamos desligar o aparelho. Aqui, ó, vocês notem que eu desliguei o aparelho está desligado. E aí ele já está com o consumo aqui, ó, baixo. Esse consumo ele tem que estar aí entre 800 e 1300 mAh. Tá baixo. Aqui a potência também tá baixa. Geralmente isso aqui é em torno de 4. E aqui o ohms, né, tem que estar em torno de 4 também. Tem que estar um pouco baixo. Tá muito alto. Então vamos trocar esse CI de carga, tá bom? E vamos resolver esse problema. Quanto custa um CI de carga? Bom, eu pago no CI de carga, esse é o 1610A3. 1610A3B. Então eu pago em torno de R$36, 40, tá? Um serviço desse eu cobro no mínimo R$350. Tem gente que cobra 450, tem gente, mas aí depende de cada região. Eu cobro no mínimo, aqui na minha assistência, num caso de um iPhone 7, eu cobro R$350, tá? Então aí R$350 tirando os R$40 que seja, no máximo, não chega a isso não, mas tirando R$40 que seja do CI, você vai ter um lucro aí de R$310 de mão de obra, tá? Se aparecer 2 desses na sua assistência por dia, você não precisa de mais nada. Então vamos lá, vamos abrir, vamos desmontar e vamos ao que interessa. Desligar tudo novamente. Primeiro, bateria sempre que for fazer algum serviço, principalmente em iPhone, primeira coisa que você faz é desconecta a bateria. Muito problema em iPhone 6, dá muito problema em backlight devido a técnicos e trocarem o display, conectar display. No iPhone 7 também, conectar display, touch com a bateria conectada. Isso aí geralmente dá problema no backlight, tá?
Bom, aqui nós vamos remover todos os parafusos, tá? Lembrando que aqui tem mais uma chave, que é uma chave especial para esse tipo de parafuso. Ok? Você consegue mostrar aqui. Então, para esses parafusos, ó, essa chave aqui, ela não é Phillips nem Tri-Wing, ela é uma chave Phillips, mas tem uma ponta diferente. Então, ela encaixa com perfeição nesse tipo de parafuso. E aqui, ó, fica facinho de remover o parafuso. Aqui nós estamos removendo as antenas. Essa aqui é uma antena, no caso, a antena do Wi-Fi, tá? Essa antena aqui, ela é responsável pelo sinal do Wi-Fi. Toda essa região aqui é uma região de antenas, tá? Então aqui nós temos antena do Wi-Fi, antena de GPS, antena de Bluetooth. Tudo fica nessa região aqui, ok? Remover mais um parafuso. E aqui tá liberado. Remover a gavetinha do chip. Remover um flex dos botões power, tá? Aqui remover as antenas. Aqui embaixo também nós temos um conjunto de antenas, tá? Então aqui já temos, lembrando que essas antenas vêm todas lá da parte de cima da placa. Aqui, ó, tem uma travinha que é bem interessante. Quando você coloca o chip, o slot a gavetinha do chip, essa travinha aqui, ó, é ela que serve para empurrar, ó. Então, na hora que a gente for abrir, essa trava aqui, ela não deixa a placa sair. Tem uma travinha aqui preta, ó. Então você tem que empurrar ela para cima. Por quê? Essa travinha aqui, eles colocaram porque ela tem uma vedação para não entrar água no celular através desse furo que a gente enfia aqui a ponta, né? Então tem uma vedação e nessa vedação tem essa pontinha aqui, ó, que impede da placa sair. Então ela só sai depois que a gente pega, empurra ela de volta e aí sim podemos remover a placa. Tá livre, tá solto, ó. Soltamos a placa. Aqui em cima, nesse lado aqui, vou mostrar um pouco. Aqui desse fica o processador, tá? Aqui é do CI do touch. Aqui nós temos região aqui de Power Manager. Aqui nós temos o CI do Wi-Fi, tá? Todo esse conjunto aqui é conjunto de RF. Aqui nós temos a memória NAND do aparelho, tá bom? Ou HDD, como alguns preferirem. Aqui é onde que nós temos a peça que nós precisamos trocar, que é o CI de carga. Alguns chamam de U2, outros chamam de TriStar. Então é tudo a mesma coisa. Temos que remover isso aqui. Não é uma blindagem, é apenas uma espécie de um adesivo que a gente pode remover. Geralmente, quando eu removo isso aqui, eu não coloco de volta, tá? Aí fica a critério porque ele não cola mais. Se de repente mais pra frente alguém conseguir, não acha isso aqui para vender também, então geralmente eu deixo sem e nunca tive problema. Então o CI que nós vamos trocar é esse cara aqui, ó, ele tá aqui embaixo, tá bom? Ele fica aqui embaixo. Então vamos colocar no microscópio para facilitar a visualização de vocês também. Bom, pessoal, então é isso, ó. Esse aqui é o cara que nós vamos trocar, tá bom? É o 1610A3, tá? Então tem gente que corta essa blindagem aqui, ó, corta aqui e libera esse espaço para soltar o CI. Não tem problema nenhum em fazer isso. Eu vou tentar fazer sem tirar a blindagem, tá? Porque aqui quando eu removo ele vai expor as pads. Então vou tentar sem tirar essa blindagem. Se for o caso, se tiver muito difícil, a gente tira a blindagem
e aí sim faz a remoção dele. Mas para remover não precisa retirar a blindagem, beleza? Então eu vou fazer dessa maneira que eu acredito que dá tranquilamente. Primeiro passo, eu uso bastante isso aqui, ó. Que é isso? Moeda. O que que ela faz? Ela dissipa o calor. Então ela ajuda bastante a dissipar o calor. Então no caso aqui, ó, nós temos aqui a NAND, que é do ladinho do CI de carga. Então nesse caso aqui, essas moedas elas vão dissipar o calor e não vão deixar o calor ir diretamente na NAND. Por quê? Porque essa NAND ela é resinada. Se você jogar calor diretamente em cima dela, ela vai borbulhar as pads dela embaixo. E como ela não tem por onde sair o ar, vai criar uma pressão lá dentro e essas bolhas elas vão sair por algum lugar. Então o que que acontece? Ela acaba causando um curto-circuito lá embaixo da NAND. Nesse caso aqui nós vamos usar a moeda para quê? Para essa moeda dissipar todo esse calor que poderia ir para a NAND, mas nesse caso não vai. Beleza? Posicionado certinho. Deixa eu só arrumar o foco. Primeiro passo. Pasta de solda. Uma pinça boa. A pinça tem que estar boa. Deixa eu ver se a minha tá. Tá boa sim. Jogar ar quente, né? Na nossa estação de ar. No caso aqui eu uso uma estação de ar Quick, modelo 861DW. Se você pesquisar aí Quick 861DW é uma ótima estação. Ela dá para setar a temperatura e vazão de ar de uma forma bem precisa. No caso aqui eu estou usando 380 graus de temperatura e 80 de ar. Tá? Vazão de ar no 80. No caso essa é uma estação de ar Quick 861DW, bem comum entre os técnicos, tá? Temos que tomar cuidado com esses dois componentes aqui em volta, esses dois CIs do lado aqui, eles são amplificadores, então se der algum problema depois, mais pra frente, se você trocar isso aqui, der algum problema de microfone, parte de áudio, são esses CIs que são responsáveis por essa parte de microfone, então tomar bastante cuidado com isso, tá? Removi. Foi removido o CI, tá? Eu vou colocar ele aqui para vocês verem a numeração dele com maior precisão. Deixa eu só limpar ele. Olha só, 1610. Ver se vocês conseguem ver aí. Deixa eu focar aqui. Nesse caso ele não aparece o 1610, é 610, mas o 1610 também serve, ó. 610 A3B, tá? Tem o 1610, tem o 1610 A3, que é do iPhone 6S, mas no caso do iPhone 7 é o 610 A3B, tá? Tem essa letra aí B. Então vamos deixar ele aqui de lado. Como nós vamos trocar, não é um simples rebale, vamos trocar esse CI. Olha lá, as pads já estão liberadas aqui. Vamos fazer uma limpeza nessas pads. E aí, se for o caso, acredito que não vai ser o caso, mas se for o caso a gente tira a blindagem. Eu acredito que não vai precisar não. Vamos limpar. Malha dessoldadora. Eu tenho dois tipos de malha dessoldadora aqui, ó. Reparem que elas têm uma diferença. Eu tenho dois tipos de malha dessoldadora aqui, ó. Podem ver a diferença de largura entre elas, tá? Então nós temos uma aqui que ela é 1,5 por 2,5, tá? E nós temos uma que é 1,5 por 1 milímetro de largura. Ela tem, ó, 1 milímetro de largura por 1,5, tá? Então a largura dela aqui é 1 milímetro. Essa aqui, ela tem 2,5 milímetros de largura. Então essa aqui é bem mais larga. Essa aqui é mais para serviço mais grosseirão, mais grosseiro, no caso do NAND e tal, para um espaço maior. No caso, esse espaço que nós temos aqui, ele vai exigir que nós usamos uma de 1,5. Então vamos usar essa aqui de 1,5. Então nós vamos usar essa aqui de 1,5. Vejam como ela fica grandona aqui embaixo.
Posicionar legal aqui. Agora sim. Então, colocar um pouco de pasta de solda na ponta dela. Vamos... Aqui uma coisa importante também que a gente pode fazer é isso aqui, ó. Estanhar toda essa parte aqui. Para ficar mais fácil de remover o estanho. Vamos ver se a gente consegue remover, limpar aqui, fazer essa limpeza. Vou virar aqui para fazer limpeza no outro ponto. Recomendo usar um alicate desse aqui, ó. Esse alicate chama alicate de corte reto. E aí eu corto aqui a ponta que eu já usei. E vamos lá novamente. Bom, feita a limpeza, tudo limpinho. Vamos para outra parte. Qual é a outra parte? A outra parte é a peça nova, tá? Então esse é o 1610 A3B. Bom, nós temos a peça nova aqui, tá aqui, ó, vou mostrar para vocês. Bom, se vocês retornarem o vídeo aí, vocês vão ver que a posição que ele tava é exatamente essa. É exatamente essa. Com o quê? Com a nomenclatura na posição normal. Ou seja, pino 1, que é esse aqui, ó. Esse pontinho aí, ó. Esse pontinho aqui à esquerda, ó. Ele tá me dizendo que o pino 1 é nessa posição. Então, como o anterior que nós tiramos, ele estava nessa posição, esse aqui nós vamos colocar na mesma posição. Lembrando que uma peça nova, quando você compra uma peça nova, esses CIs novos, ele já vem feito o rebalem, tá? Então esse aqui é um CI que já está rebalado, ó. Ele já vem com as esferinhas, tudo bonitinho. Tá, ó. Então aqui eu não preciso fazer rebalem de nada. Somente pegar essa peça nova e colocar lá no lugar da outra que nós retiramos. Toda peça nova é assim. Colocar um pouco de pasta de solda. Não podemos pôr muito, senão o CI vai ficar dançando aqui. Então um pouquinho só a gente espalha aqui, ó, por toda a região. Posiciona o CI em cima. Sempre lembrando da posição que ele tem que ficar. Aqui quando o estanho derreter, vai levar ele de forma automática lá para o lugarzinho dele. Então aqui a gente põe ele, mesmo se ele fique um pouco tortinho, tenta manter ele o máximo, o mais certo possível. E aí então, quando o estanho derreter, vai manter, leva ele lá na posição dele. Aqui, vamos jogar, né? Vazão de ar 80. Nesse caso aqui eu tenho que fazer o quê? Eu não posso pegar simplesmente a estação de ar quente e já jogar em cima do CI. Eu tenho que ir jogando ar aos poucos, devagarzinho, para o CI simplesmente não voar. Senão ele vai simplesmente voar daqui. Então vou jogando ar aos poucos, devagar, sem pressa, com aquela paciência lá que a gente precisa. E aí aos poucos ele vai se encaixando no lugar. Vocês vão ver que quando ele der uma mexidinha, por quê? Porque o estanho dele já derreteu e aí ele vai encontrar o lugar dele lá sozinho. Vê que o capacitor do lado já foi. E olha só. Bingo, foi. Foi pro lugar dele sozinho. Reparem que ele deu uma mexida. Essa mexidinha tá dizendo para mim que o quê? Que as esferas dele já derreteram e elas já se fundiram com as das pads que estavam lá embaixo na placa. Então esse é o sinal
pra mim que diz que o CI tá no lugar. E eu jogo o ar mais uns 3 segundos e tiro. Então isso já me diz que o CI tá no lugar certo, tá bom? Esperar esfriar em temperatura ambiente, sem forçar, sem jogar álcool, sem nada. E aí sim nós vamos colocar ele lá na carcaça e fazer aquele teste. Então já esfriou, ele já está numa temperatura que eu já posso jogar, por exemplo, limpar, né? Eu não posso... Acabei de jogar quente, acabou de fundir a peça, não posso ir lá jogar álcool. Tenho que esperar ele esfriar. Tá morninho aqui, eu vou aqui, ó. E aí sim, tiro todo o excesso de pasta, de solda, tudo que ficou em excesso. Vamos colocar ele aqui na carcaça. Puxei pra cá. Pronto. Agora sim. Ela tem que cair aqui no lugar dela perfeitamente, ó. Sem folga, sem tá bamba nem nada. Tem que cair aqui perfeitamente. Aqui nós temos aqui embaixo o flex que é muito chatinho de colocar. Esse flex aqui, ó. Geralmente quando você tira e coloca a placa original, ele já, como é aquela mesma placa, ele já encaixa no lugar dele certinho. Aqui nós temos o da câmera. Vamos encaixar. Vamos encaixar aqui os botões de ligar. Agora sim o dock de carga. As antenas eu não preciso agora. Agora eu preciso do display. Esse display eu tenho que tomar cuidado o quê? Para ele não ficar assim. Se ele ficar assim, ó, com essa parte aqui por baixo, ele vai ficar forçando. Então, ou eu deixo ele assim por cima, ou eu coloco essa ventosa aqui atrás, que ela segura ele em pezinho assim, ó. Quanto mais alto eu colocar ela vai segurar ele de forma que eu consiga trabalhar. Bateria, essa bateria ela já tá 100%. Então, deixa eu ver se eu consigo uma outra que não esteja 100%. Essa aqui acho que não tá. Essa do iPhone 7 também. Essa não tá 100%. Eu vou ligar ela aqui. E aí então vamos ver. Liguei a bateria. Vamos ligar o cabo. Nosso cabo. Consumo zerado. Vamos ver o que dá. 1260. Vocês notem que o aparelho ligou e não caiu aqui, como aconteceu anteriormente no vídeo. Aqui, ó, tá em 6 e aqui tá em 3.3 ohms. Então quer dizer, aparentemente tá normal, tá perfeito. Tá em 12%. Deixa eu só colocar a senha dele aqui. 0310. Aumentar esse brilho da tela. %, corrente 1200, variando aí entre 1200 e 1400, tá? Geralmente um iPhone ele carrega 1% por minuto, tá bom? Então vamos deixar aqui, ó, já aumentou 13%. Então aqui nós temos a certeza, a confirmação de que essa troca de CI de carga deu certo. Por quê? Tá, o consumo está em 6 watts, antes estava em 3, né? 3, 2 ponto alguma coisa. Estava em 2 ponto alguma coisa, agora está variando entre 5 e 6. Está em 3.7 ohms, né? Antes também estava variando, se eu não me engano, em 19, que não é correto. E aqui o consumo, que é nossa principal característica, é o consumo, que antes quando você colocava que ele ligava, ele não aparecia o raio, igual está aparecendo aqui, tá? E o consumo aqui em ampere estava dando 0, tá? Como eu ia falando anteriormente, um iPhone para estar carregando em modo normal, carregamento normal, ele carrega em média 1% por minuto. Então, considerando que nós colocamos ele estava em 13%, estava em 12, aliás, já aumentou para 13. Eu estou falando aqui para enrolar para ver se chega, se sobe para os 14, tá? Porque a gente já sabe que o consumo está normal
e tá tudo ok. Subiu. Acabou de subir aí para 14%. Então isso aí coroa o nosso trabalho, tá? Esse é o resultado de uma análise bem feita, né? Esse aparelho aqui ajuda bastante. Então é o resultado de uma análise bem feita. Conclusão, troca do CI de carga do iPhone 7. O que acontecia? Carregava somente desligado. Feito a troca do CI de carga, foi resolvido o problema. Lembrando que eu tenho mais uma pilha aqui, ó, de aparelhos, de iPhones para consertar. Só ressaltando, preço que eu paguei nesse CI de carga, R$35, R$36. Vocês vão encontrar aí na região de vocês, aí, chutando alto, no máximo R$40. Preço que eu cobrei na troca desse CI de carga. Cobrei R$350, com lucro aí de R$310, tá? De mão de obra. Demorou em média para fazer... Claro que esse vídeo tem edição, mas demorou em média para fazer uns meia hora, 40 minutos, professor André? Por aí. Meia hora, 40 minutos, beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Bom, pessoal, queria agradecer a atenção de vocês até esse exato momento no vídeo. Convido a todos para conhecer o nosso curso completo, manutenção de celular, a versão 3.0, que foi atualizado agora esse ano, 2019, onde você vai aprender toda a parte de smartphones, Android, celulares da Apple, iOS e também toda a parte em software. Para quem quer aprender todo esse passo a passo, como que funciona, adquira o nosso curso, porque vale muito a pena. Aqui nós fizemos um reparo intermediário, existem reparos mais complexos que esse, e vocês viram que não tem como você cair na área sem fazer um curso, sem se qualificar, sem estudar, sem ter um suporte. E o nosso curso, ele vai lhe dar toda esta qualificação. Então não perca tempo. Eu vou deixar o link abaixo deste vídeo para quem quiser conhecer o nosso curso, o cronograma, como que funciona. Essa parte de iPhone é muito lucrativa. O professor Luiz está com mais 11 iPhones aqui na fila para fazer o conserto e reparo. E o nosso curso ele vai lhe capacitar a fazer tudo isso, você ter essa nova profissão. Então o aparelho está funcionando normalmente, subiu para 16%. E o lucro é muito bom. O professor Luiz cobrou barato, porque aqui na região que nós estamos, é uma região que o pessoal é mais carente, né? O pessoal pede mais desconto no serviço. Então a gente se moldou a essa região, mas tem regiões aqui em São Paulo que esse serviço sairia no mínimo R$450. Tem locais que eu creio que deve cobrar acima desse preço. Então, mesmo assim, o lucro ele é muito bom, ok? Obrigado pela atenção, até a próxima. Isso aí.